E aí, Supermente? Mais um episódio fresquinho sobre a interpretação dos sonhos. Se esse assunto te instiga tanto quanto a nós, curte e se inscreve, beleza? Então bora lá! Hoje a gente vai mergulhar num fenômeno que, olha, acho que todo mundo já viveu. Os sonhos típicos. Sim, aqueles que parecem universais. Exato, sonhar que tá nu em público, que um parente morreu, essas coisas. E o fascinante sobre os sonhos típicos é o paradoxo que eles já trazem de cara. Um paradoxo, como assim? Bom, por serem tão comuns, a gente pensaria que eles vêm de fontes parecidas em todo mundo, né? Fontes universais. Faz sentido. Só que é justamente nesses sonhos que a técnica principal de interpretação, aquela de associação livre do sonhador, costuma falhar ou não ser suficiente. Vamos tentar entender o porquê disso. Ok, então a chave não tá tanto na história de cada um, mas em algo mais. Fundamental. Gostei. Então vamos desempacotar o primeiro, que é talvez o mais famoso de todos. O clássico dos clássicos. Aquele sonho de estar despido ou, sei lá, com uma roupa muito inadequada na frente de um monte de gente. A sensação é sempre de vergonha, de paralisia, você quer fugir e não consegue. E o texto aponta um detalhe muito curioso. As pessoas no sonho para quem a gente sente vergonha são quase sempre estranhas. E o mais bizarro de tudo, elas parecem indiferentes. Exatamente. Ninguém ri, ninguém aponta, é como se nem percebessem a nossa nudez. Essa indiferença é que é a parte estranha, porque o nosso medo é justamente da reação oposta, né? Por que o sonho faria isso? Então, essa contradição é a grande pista. A análise sugere que esses sonhos são, na verdade, sonhos de exibição. De exibição? Mas a gente sente vergonha? A vergonha é a reação. A origem do desejo vem lá da primeira infância, daquele período que a fonte chama de paraíso, quando a gente era visto nu por todo mundo, familiares, estranhos, e não sentia vergonha nenhuma. Entendi a conexão com a infância. Mas e a vergonha? Se o desejo é reviver aquilo, de onde ela vem? A vergonha é a nossa mente de hoje reagindo. É a censura que a gente desenvolveu olhando para esse desejo infantil reprimido e dizendo, opa, isso não pode. E a indiferença da multidão, essa é a parte genial. É a realização do desejo. A multidão anônima só está ali para substituir a memória de uma ou poucas pessoas para quem a gente realmente queria se exibir lá atrás. Nossa, que ginástica mental. Então a indiferença da plateia é uma proteção? É uma proteção e uma permissão, tudo ao mesmo tempo. E isso me lembrou na hora daquele conto, A Roupa Nova do Imperador. É a mesma situação. A fonte menciona exatamente esse conto. É a conexão perfeita. O imperador está nu, todo mundo finge que não vê. Até a criança gritar, mas ele está sem roupa. A criança é a voz da verdade, a voz desse nosso desejo infantil. Exato. Essa lógica de que a emoção que a gente sente é o contrário do desejo é bem maluca. Fico pensando se isso vale para sonhos mais pesados. O material entra num tema bem difícil agora, né? Sonhar com a morte de pessoas queridas. Sim, um tópico bem pesado, mas muito comum. E a fonte divide esses sonhos em duas categorias bem claras. Quais seriam? A primeira é a dos sonhos em que alguém que a gente ama morre, mas a gente não sente tristeza nenhuma. A gente acorda até meio confuso com a própria frieza. E a segunda? A segunda é o oposto. São aqueles sonhos em que a morte vem com uma dor profunda, real, a ponto da gente chorar dormindo. Certo. Vamos pela primeira, então. O sonho sem dor. Como é possível sonhar com algo assim e não sentir nada? Nesses casos, a morte no sonho costuma ser só um disfarce, um cenário para realizar outro desejo. Um exemplo. O texto cita uma tia que sonha com a morte do sobrinho, mas, na análise, o desejo real era rever uma pessoa que ela amava e que ela tinha encontrado pela última vez num funeral de um outro sobrinho. Ah, entendi. Então o sonho recria o cenário do funeral só para ela poder reencontrar outra pessoa. A morte é só o pano de fundo. Isso. Por isso a frieza. O afeto do sonho não pertence à morte, pertence ao desejo escondido. Ok, faz sentido. Mas e a outra categoria? Os sonhos em que a gente sente aquela dor terrível. A intuição diria que essa dor é a prova do nosso amor, do medo de perder. A intuição diria isso. Mas a interpretação da fonte aqui é
É uma das mais chocantes da obra inteira. E o que ela diz? Ela diz que esses sonhos, os com dor, significam exatamente o que parecem negar: o desejo de que aquela pessoa morra. Peraí, como é que é? Isso é muito forte. Como que a dor que eu sinto no sonho confirma um desejo de morte? É o oposto. A justificativa, de novo, está na infância. Não é um desejo atual seu, de adulto. É um desejo reprimido lá do comecinho da vida. Para entender isso, a gente tem que pensar em duas coisas: o egoísmo da criança e o que morte significa para ela. Ok. A criança é um ser totalmente egoísta. Um irmão novo não é um amigo, é um concorrente, um rival por atenção, por amor, por tudo. Sim, o texto dá uns exemplos ótimos disso. A criança que fala, a cegonha pode levar ele de volta, ou a menina que diz, mas eu não vou dar meu manto vermelho para ela. Exato. E o segundo ponto, o conceito de morte. Para a criança, morrer não é aniquilação, é ir embora, sair daqui, não estar mais aqui para me atrapalhar. Ah, claro, não tem o mesmo peso moral que tem pra gente. Nenhum. Então, o sonho resgata esse desejo antigo e a dor que a gente sente, a nossa moralidade de adulto, reagindo a esse impulso que a gente considera monstruoso. Entendi a lógica para irmãos, mas e para os pais? Eles cuidam da gente. Desejar a morte deles parece ir contra o próprio egoísmo. E é aí que a fonte planta semente do que depois virou o complexo de Édipo. A observação é que meninos sonham mais com a morte do pai, meninas com a da mãe. Por quê? Porque, numa fase bem inicial, o pai vira um rival para o menino na disputa pelo amor da mãe, e a mãe vira uma rival para a menina na disputa pelo pai. Então essa rivalidade com o pai ou a mãe, do mesmo sexo, seria universal? A fonte argumenta que sim, e que a prova disso é que esse conflito aparece nas nossas maiores obras de arte. A tragédia de Édipo Rei, que mata o pai e casa com a mãe. É a realização literal da fantasia. Exato. E até em Hamlet, a famosa dúvida de Hamlet em vingar o pai. A interpretação aqui é que ele hesita porque o tio fez exatamente o que ele, Hamlet, desejava secretamente: matar o pai e ficar com a mãe. Nossa, isso muda completamente a leitura de Hamlet. A hesitação vira uma questão psicológica, não moral. Precisamente. Essa ideia de resgatar coisas da infância parece ser o fio condutor, né? O texto também fala de outros sonhos clássicos, tipo voar e cair. A explicação segue por aí. Segue exatamente a mesma linha. E de um jeito bem surpreendente, porque joga fora as explicações mais óbvias, de estímulos físicos, tipo a respiração. E qual é a explicação, então? A teoria é que esses sonhos repetem sensações de brincadeiras de movimento da infância. Brincadeiras? Tipo? Tipo um tio jogando a criança para o alto, ou balançando no joelho e, de repente, esticar a perna e dar aquela sensação de queda. As crianças adoram isso. Verdade, aquela mistura de euforia e medinho. Pois é, o sonho de voar ou cair seria o resgate dessas sensações. Só que no sonho, o contexto some. As mãos que seguravam a criança, elas não estão lá. O que sobra é só a sensação pura. De voar livremente ou de despencar no vazio? Isso. O prazer ou a angústia depende da memória que foi ativada. Muito interessante. E para fechar essa galeria, tem o sonho de exame. Aquele pesadelo que a gente tem anos depois de se formar, de que vai reprovar numa prova. A angústia é muito real. Sim. E ele geralmente acontece na véspera de um dia com alguma pressão, algum desafio. Mas a interpretação aqui também tem uma virada. Qual? A fonte cita um colega que percebeu uma coisa. Esses sonhos só acontecem com quem, na vida real, passou no exame. Quem reprovou de verdade não sonha com isso. Ué, mas por quê? Se o sonho me deixa angustiada, como pode não ser sobre o medo de falhar? Que a angústia é real, sim. É o eco da sua ansiedade sobre o dia de amanhã. Mas o enredo do sonho usa essa angústia para te lembrar de uma situação do passado, onde, apesar de todo o medo, no fim deu tudo certo. Ah, então é um sonho de consolo? Exatamente. A mensagem escondida é tipo: calma, não tenha medo de amanhã, lembra daquele pânico antes da prova? E você conseguiu. O sentimento é de angústia, mas a função do sonho é te tranquilizar. Então, seja para reviver uma liberdade, expressar uma rivalidade ou se consolar, o fio condutor é sempre o próprio sonhador, o eu. O que nos leva ao ponto final do material.
A afirmação de que todos os sonhos são absolutamente egoístas. É a conclusão categórica da fonte, que o nosso eu está sempre no centro, mesmo quando o sonho parece ser sobre se preocupar com outra pessoa. Tem um exemplo disso, né? De um sonho que parece ser sobre um amigo. Sim, um amigo chamado Otto, que no sonho parece doente. A primeira impressão é de pura preocupação com a saúde dele. Um sonho empático. Só que aí a análise vai desmontando isso. O rosto do amigo lembra um nobre que negou ajuda profissional. Lembra um colega que acabou de virar professor, uma ambição do próprio sonhador. O nome Otto lembra um médico que cometeu um erro. E no fim? No fim, o sonho não era sobre Otto. Era sobre as ambições, frustrações e o medo da morte do próprio sonhador. A preocupação com o amigo era só o disfarce. É uma ideia bem desconcertante, né? Que até nossos sonhos mais altruístas são, no fundo, um teatro sobre nós mesmos. Uma visão bem radical. O sonho como o guardião dos nossos interesses mais básicos e narcisistas. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Se essa análise estiver certa, se os sonhos são mesmo tão egoístas, o que isso diz sobre a nossa consciência? Talvez o altruísmo seja uma construção da vida acordada, uma habilidade que a nossa mente adormecida, no seu estado mais primitivo, simplesmente não tem. Foi um prazer dividir essa parte da leitura. Se estiver curtindo essa psicoleitura, deixe o like e a inscrição, ok? Um grande abraço e até a próxima!